Do ponto de vista estratégico, o Presidente da República defende integração e complementaridade das áreas de engenharia. Os engenheiros agrônomos, por exemplo, para garantir o aumento da produção, os índices de produtividade, contam com o envolvimento dos engenheiros químicos. É preciso assegurar a disponibilidade de fertilizantes adequados de qualidade e a preços comportáveis. Os dois congressos de engenheiros decorrem desde o dia 4 e terminam no dia 8 de setembro corrente. Hoje, durante o Congresso de Engenharia, o bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, Ibrahim Rahman, também centrou a sua intervenção na necessidade de se formar engenheiros com qualificações mínimas desejadas. Já o bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, António Aires, afirmou ser importante uma maior cooperação, não só entre Moçambique e Portugal, mas entre todos os países lusófonos. Moçambique é um dos países da região tem enfrentado de forma cíclica eventos naturais de natureza diversa que resultam em danos igualmente numerosos e desafiantes. Entendemos ser o papel da engenharia, nas suas mais diversas especialidades, contribuir para que se encontrem soluções que permitam a mitigação dos efeitos nefastos desses eventos na vida dos nossos concidadãos. O alcance deste desidrato, no entanto, passa também necessariamente por a Academia exercer cabalmente o seu papel no processo de formação de jovens engenheiros, ou seja, a qualidade do engenheiro deve começar a manifestar-se no espaço onde o saber é produzido e reproduzido. A aposta das relações entre engenheiros é fundamental para a partilha e para a cooperação, para a cooperação institucional e para a partilha dos conhecimentos. Nós também, gostava de dizer que foi em novembro de 2016, quando a Ordem comemorou o seu aniversário, formámos uma federação das associações profissionais de engenharia de língua portuguesa. Essa federação foi subscrita na altura e tive o grato prazer de estar, na altura estávamos a discutir os estatutos com o então bastonário da Ordem, que recebeu um telefonema ali na mesa para que o conduziu mais tarde a vice-ministro, e de maneira que foi também um acontecimento importante nesse dia. Um dos painéis de debate no Congresso dos Engenheiros discutiu sobre construção e reabilitação das cidades no país, tendo concluído que estas sofrem a pressão do crescimento populacional que dificulta a execução dos ordenamentos e até a requalificação urbana. O governo também tem dificuldades em suportar os custos elevados para prover infraestruturas de qualidade, entre elas habitação de baixo custo. Afinal, a desordem da estrutura das cidades moçambicanas, caracterizada também pela fraca provisão de infraestruturas urbanas, que incluem o abastecimento de água e saneamento, é resultado da crescente pressão da população. O governo, através do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonetti, admitiu ao discutir o tema Construção e Reabilitação Urbana no Congresso de Engenharia que a superlotação urbana obstrui os planos de ordenamento. Tudo isto significa um esforço financeiro enorme. Estamos a falar em cerca de mais de 2 mil milhões por ano, particularmente para o setor das obras públicas, significa um esforço anual de quase cerca de 250 milhões de meticais ano para aquilo que são infraestruturas urbanas dentro destas vilas e cidades. Paralelamente, atribuir habitação segura e de baixo custo e o abastecer água para todos os moçambicanos até 2030, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, custa ao governo mais de 2 milhões de dólares anuais. O desafio, agora, é pensar nas fontes de recursos. Isto é um pouco por todas as nossas cidades. Estamos muito aquém daquilo que seria o desejável em termos de ordenamento territorial. Não quer dizer que não há planeamento, só que o êxodo para as zonas urbanas é maior que a nossa capacidade de intervenção imediata no sentido de ordenarmos. São obstáculos também reconhecidos pelo vereador das Atividades Económicas do município de Maputo,
aos quais acrescenta lacunas legais que dificultam a intervenção dos investidores privados. Procuramos investidores e quando eles chegam e dizem, olha, estamos aqui, temos dinheiro, queremos intervir. E depois dizemos, olha, agora espera que eu vou lançar um concurso, etc, etc. Enfim, não estou contra os concursos, mas eu penso que de facto devíamos refletir um bocadinho em torno deste tipo de assuntos. Deste painel fez parte também o professor de Engenharia da Universidade de Lisboa, Miguel Amado, cuja tônica da sua intervenção esteve assente na necessidade de cooperação entre Moçambique e Portugal no domínio da engenharia. A cooperação não pode, nem deve ser, nem nunca é uma ação caritativa de um lado para o outro, seja para que lado for. Portanto, a cooperação, no fundo, é trabalharmos juntos em prol de interesses comuns para benefício de ambos. Qualquer entendimento da cooperação que saia deste contexto, eu sinceramente não a compreendo e acho que está votado ao fracasso. Os desafios das cidades moçambicanas também têm que ver com o fato da maior parte localizarem-se no litoral. A cidade da Beira, por exemplo, necessita de mais de 200 milhões de dólares para reabilitar o sistema de drenagem, por estar abaixo do nível freático. Fazemos agora o olhar sobre o acidente em Kisico, portanto, no pretérito final de semana. 10 das 12 vítimas mortais do acidente de aviação ocorrido domingo em Kisico, província de Inhambane, foram enterradas numa vala comum. As autoridades dizem que apenas 2 famílias conseguiram identificar os seus entes queridos. De acordo com as autoridades provinciais de Inhambane, devido à intensidade das chamas, os corpos não estavam em condições de ser identificados. O porta-voz do comando da polícia em Inhambane explica como o processo aconteceu. Já foram sepultados numa vala comum, no local do acidente. Apenas 2 corpos é que foram identificados. Então, os 10 é que estão mesmo, porque estão desfigurados e os respectivos familiares não conseguem até reconhecer. Então, o que é difícil é a identificação. Venâncio Macu é uma das vítimas enterradas na vala comum. O agente da Polícia da República de Moçambique, de 60 anos de idade, estava de viagem em Inhambane, onde ia visitar a sua mãe. Chego lá, o governo alega, não sei, não posso conversar, mas dizem que o governo provincial é que decidiu que deviam enterrar aquelas pessoas que não podiam se identificar. Quando chegou lá já tinham sido enterrados? Sido enterrado às 14 horas. Esta quarta-feira, a família de Venâncio Macu reuniu-se para orar e recordar o homem que deixou viúva e 2 filhas. Explica que a transportadora garantiu apenas levar alguns familiares para uma cerimônia fúnebre a ter lugar este sábado, no local do acidente. Prometem porque nós temos um problema, uma vez que ele não foi enterrado aqui, foi enterrado dessa forma que eu já vos expliquei. Tenho a necessidade de levar a esposa e as filhas para eu ir a mostrar onde que o pai está a dormir. Então eu solicitei o apoio. É por isso que digo que não foi fácil. De acordo com as autoridades sanitárias em Kisico, dos feridos, apenas um permanece internado, mas registra melhorias no estado de saúde. De acordo com as autoridades sanitárias em Kisico, dos feridos, apenas um permanece internado, mas registra melhorias no estado de saúde. Uma daquelas 2 pessoas entrevistadas, uma acabou saindo naquele mesmo dia, os familiares levaram a casa, já estava no estado normal. Agora, foi internada a senhora. Okay. Uma senhora que foi internada. Isso aqui, eu digo que o Raio-X tem uma fratura da bacia, mas está geral. Já tem acompanhando, já está aí a filha, ela senta. A STV veio até a transportadora Nhacali, companhia da qual fazia parte o autocarro envolvido no acidente de domingo. Mas a companhia negou-se a prestar qualquer tipo de declaração sobre a assistência às vítimas deste incidente. Imagens de Elton Tsembane, Antônio Tiwa, STV.
O Presidente da República lamentou a morte de 12 moçambicanos na sequência do acidente de viação ocorrido em Kisico, na província de Inhambane. Filipe Nunes juntou-se a todos os moçambicanos que choram pelas vidas perdidas. As minhas palavras lamentando profundamente a perca de 12 moçambicanos durante a semana num acidente na Estrada Nacional número 1, onde envolveu 40 pessoas, desses 11 ficaram carbonizados no local. Apontam-se como causas o excesso de velocidade, mas também deficiências mecânicas. Por isso, mais um problema de engenharia, se for o caso, para além da negligência. Mas junto-me a mais moçambicanos e usar este pódio nosso de engenheiros para lamentar esta perda. E a província de Inhambane tem sido palco de acidentes de aviação mortais. Só nos últimos 2 anos, mais de 30 pessoas morreram em 4 acidentes. As estradas moçambicanas têm sido nos últimos tempos autênticos corredores de morte. Na província de Inhambane, ao longo da Estrada Nacional número 1, os sinistros tiraram a vida a pelo menos 31 pessoas num espaço de pouco menos de 2 anos. A 4 de abril de 2016, 15 pessoas morreram quando, na região de Mavanza, 100 km a sul da vila de Vilanculo, província de Inhambane, um autocarro no qual viajavam com destino à cidade de Maputo embateu violentamente nas traseiras de um caminhão avariado que transportava troncos. No mesmo sinistro, outras 7 pessoas contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros. A 8 de janeiro deste ano, um outro acidente de viação do tipo embate entre viaturas ceifou a vida a 4 funcionários do Estado no distrito de Kisico, Zavala, também na província de Inhambane. O sinistro ocorreu por volta das 2 horas, a pouco menos de 1 quilómetro do centro da vila. Tal aconteceu após uma viatura do Estado embater sobre um caminhão avariado estacionado na berma da estrada. Já no dia 28 de agosto deste ano, no mesmo local do sinistro do dia 4 de abril e quase nas mesmas circunstâncias, um transportador de passageiros interprovincial embateu contra um caminhão estacionado em Vilanculos. Como resultado, 17 pessoas ficaram feridas, 5 em estado grave. O último caso aconteceu neste domingo, dia 3 de setembro, em que um autocarro de transporte de passageiros capotou e ardeu depois de arrebentar um dos pneus. O acidente deu-se em Kisico, distrito de Zavala, por volta das 13 horas. No acidente morreram 12 pessoas, 11 carbonizadas. Dos sobreviventes, contam-se 42 feridos, entre graves e ligeiros, atendidos pelo Hospital de Kisico. Refira-se que Moçambique está entre os 5 países da SADC com a mais elevada taxa de mortalidade nas estradas e entre os 25 a nível mundial com altos índices de mortes por acidentes, segundo um relatório do Instituto de Pesquisa de Transporte da Universidade de Michigan, no âmbito do estudo sobre mortalidade por acidentes rodoviários, que envolveu 193 países. Moçambique junta-se assim a países como Angola, Namíbia, Lesoto, Malawi, Zâmbia, Etiópia, Sudão e Guiné Equatorial. Depois deste breve histórico sobre a sinistralidade nas rodovias do país, olhamos para a agricultura. O projeto Sustenta, que visa ajudar os agricultores de pequena escala, vai investir 230 milhões de meticais a um total de 9 mil pequenos agricultores das províncias de Nampula e Zambésia. Para o efeito, foram rubricados 2 acordos neste sentido, que garantem financiamento e a compra da produção no valor de 130 milhões de meticais. Ao todo, são 42 pequenos agricultores comerciais emergentes, dentre eles 31 da província de Nampula e 11 da Zambésia, que vão beneficiar de financiamento avaliado em 230 milhões de meticais. Esta quarta-feira, aqueles agricultores rubricaram acordos que visam aceder àquele financiamento, bem como contratos de venda de produção na próxima campanha agrícola. Este é um compromisso do governo moçambicano que, felizmente,
mobilizou alguns recursos dos seus parceiros, com base nos quais vai poder materializar a implementação deste projeto Sustenta nos 5 distritos da nossa província e 5 outros na província da Zambésia. Nós estamos a correr contra o tempo, como sabe, a campanha agrícola já iniciou, então eu acho que é uma questão de dias o financiamento estará disponível para os nossos agricultores. A coordenadora nacional do projeto Sustenta, que testemunhou os 2 atos de assinatura daqueles contratos, sublinhou que os produtores têm ferramentas importantes para galvanizar o processo de produção. E é importante referir que estes espaços financiados, cada um deles deve trabalhar com cerca de 200 pequenos agricultores, e é desta forma que nós garantimos aquilo que é a integração das famílias rurais no esquema de produção. Os nossos agricultores a aumentarem a sua renda, para ajudarmos os agricultores a ajudar outras partes do país que precisam daquilo que eles produzem. Portanto, esse é o nosso compromisso. Refira-se que na semana passada outros 16 agricultores emergentes da Zambésia assinaram um acordo do género no distrito de Mucuba. Assim, totalizam 58 agricultores beneficiários dos 200 previstos até ao final deste ano. Os agricultores mostram-se satisfeitos com o projeto Sustenta do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, pois, segundo eles, vai galvanizar a produção de alimento para consumo e para gerar renda nas famílias dos pequenos agricultores. Com a implementação deste projeto, esperamos que a nossa maneira de trabalho vai crescer e vai impulsionar a maior parte da população do meu distrito e do país no geral na implementação desta atividade. Depois da produção, temos a venda e possivelmente alguns irão na área de processamento, que isso é muito bom, e também para a exportação. Porque acredito que nós, até hoje, quase que tudo que nós consumimos em termos de alimentação é importado. Um dos projetos que assistimos que tem dois momentos, que é o momento da assinatura do contrato como tal, de financiamento, e outro momento é do mercado em si. Temos um parceiro que assegura que aquilo que você vai produzir, eu vou levar. Eu vou comprar. Aí arrancamos com tanta força, porque você já sabe que tem o mercado. Produziu, entregou e o processo subsequente. E aí vai ajudar a cumprir a cadeia. Depois entra compreendo processamento, por aí para frente onde. Mas o passo principal é este que está acontecendo neste momento. Nós em Ribaua temos como culturas de bandeira o milho, temos feijões, hortícolas e mandioca, que são as nossas culturas de bandeira. Agora, com a assinatura destes contratos, nós pensamos que vai saciar a expectativa dos produtores. A quando do lançamento do projeto, a 17 de fevereiro, por Sua Excelência, o Presidente da República, gerou-se essa ansiedade, mas é pacífico porque é necessário que se prepare. A pressa é inimiga da perfeição. Hoje agora olhamos para outro polo de informação. A Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo espera recuperar 30 autocarros nos próximos 2 meses, graças a um memorando de entendimento assinado hoje com a Machetes Motor. Atualmente existem mais de 80 autocarros parados devido a dificuldades da companhia em fazer a manutenção. Dificuldades técnicas e financeiras para a aquisição de peças sempre foram o ponto fraco da manutenção da frota de autocarros da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo. Com o memorando assinado esta quarta-feira, a Machetes Motor passa a ser responsável pela importação de peças e recuperação dos autocarros parados da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo. E a primeira intervenção será a recuperação de 20% da frota avariada. Significa que o processo envolve a aquisição de peças e a sua montagem no autocarro.
mas não significa que os autocarros, portanto, que não serão intervencionados pela Madej, esses continuarão a ser suportados pela MTPM. Portanto, nós não estamos a entregar o serviço de aquisição de peças sobressalentes à Madej. O que nós entregamos é o serviço de recuperação do autocarro. Nos próximos 60 dias esperamos alguma melhoria do ponto de vista de oferta de serviços de transporte público a nível da cidade de Maputo. Isso vai implicar, portanto, um reforço na nossa frota, que poderá ser de 20%, digamos assim. A empresa tem cerca de 80 autocarros parados e 89 no ativo. A Madej vai trabalhar com os autocarros das marcas VW e Yutong. A montadora garante ter técnicos capacitados e peças para o efeito. Fizeram alguns trabalhos de reparação com alguns autocarros que estão aqui nos TPM. Para os carros da Yutong tem capacidade para fazer, porque são marcas chinesas. O que vai trazer algumas peças para as marcas do Volkswagen, VW e Tata. Mas para a Yutong não há nenhum problema. A empresa não adianta os custos de reparação e diz que ainda vai fazer um levantamento. Estas medidas surgem depois de, em abril, durante a sua visita à empresa, o presidente da República ter se deparado com autocarros parados por falta de pneus e baterias, tendo exigido reestruturações profundas. A CTA criou um gabinete de apoio empresarial para ajudar o setor privado nacional a tirar mais vantagens das oportunidades que os grandes negócios vão trazer ao país. O gabinete vai ainda dar formações e prestar assistência jurídica às empresas nacionais. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, convocou a imprensa nesta quarta-feira para anunciar a criação de um gabinete de apoio empresarial que tem por objetivo prestar apoio às empresas no tratamento de informações e da legislação. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento empresarial efetivo e sustentável através da recolha, tratamento, customização das matérias informativas e legislativas de interesse do empresariado nacional e estrangeiro com negócios em Moçambique. O Gabinete de Apoio Empresarial vai ainda criar uma plataforma de ligação das pequenas e médias empresas aos grandes projetos em desenvolvimento no país. O que vamos fazer é a criação de uma base de dados, onde as pequenas e médias empresas vão estar registradas e vão dizer quais são os produtos e serviços que oferecem, quais são o nível, a qualidade desses níveis de produtos que oferecem. E vamos olhar do lado das grandes empresas e saber quais são os produtos e serviços que procuram. A CTA saúda a oficialização da entrada da ExxonMobil no negócio do gás do Rovuma e acredita que, no âmbito do gabinete criado, a empresa poderá explicar aos empresários nacionais como podem ter parcerias. Momento para uma breve pausa no Jornal da Noite. Nós saímos, mas voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, eu espero por si. Vem aí a segunda edição do Fórum Mozefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Estava lá mais público que o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por
de trás. Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Um país sem cultura é um país sem identidade. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país sem história é um país sem futuro. Damos segmento às notícias no Jornal da Noite. A campeã olímpica Lourdes Mutola defende que o grande problema do desporto moçambicano é o dirigismo. Mutola diz não compreender, até hoje, porque é que o seu projeto de restauração do Parque dos Continuadores para o desenvolvimento do atletismo não teve aval para avançar. Mutola falava hoje durante uma palestra na Universidade Eduardo Mondlane. Da maneira como os cubanos trabalham. Naquela que foi a sua primeira aula, depois de ter sido outorgada com o título Doutor Honoris Causa em Ciências de Desporto, Lourdes Mutola fez uma palestra na Universidade Eduardo Mondlane, na qual abordou o seu percurso desportivo. A campeã olímpica recuou no tempo
e falou de como e quando entrou para o desporto, até o momento mais alto da sua carreira, com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Neste percurso, Mutola diz ter passado por maus momentos devido à falta de profissionalismo de alguns dirigentes, a quem considera o grande problema do desporto moçambicano. Às vezes, um dirigente não sabe aquilo que ele está ali a fazer. É por essa razão que eu fui a Lisboa, não estava escrito. Fui aos jogos do mundo, não tinha equipamento. Isso a gente não critica porque ele não queria. O problema é que ele não sabia. Digo, olha, aquele atleta que está lá ou aqueles atletas que estão lá vão precisar de ser inscritos. Então, tenho que escrever aqueles atletas aqui antes da minha partida para Lisboa e confirmar a inscrição. Tá, é outro problema, não é só escrever, confirmar a inscrição, diga a fulana e a fulana, está escrevendo assim, arruma as malas e vai para lá, mas não entende. E assim é um bocadinho complicado, porque nós temos que melhorar na dirigência. A menina de ouro, como é carinhosamente chamada, mostrou-se magoada pelo fato do seu projeto de restauração do Parque dos Continuadores, avaliado em $600 mil, não ter tido aval das autoridades moçambicanas para avançar. E a Nike havia $600 mil, que era para reabilitar o Parque dos Continuadores e fazer ali piscina de 50 metros, um edifício da Federação Moçambicana. E em cima do ginásio, a piscina de 50 metros lá naquele terreno que a gente chamava de espaço de aquecimento, onde a gente aquecia antes da competição daquele lado. Mas isso não foi possível, não quero apontar dedos a ninguém, porque na realidade não sei o que aconteceu. A mais bem-sucedida atleta moçambicana apresentou outro projeto que passava por jovens promissores estagiarem na África do Sul, mas de balde. Estaria fora do país, mas é um país, Moçambique, não é? Carinhoso de uma maneira diferente. Mutola diz ter sido pressionada por vários países para mudar de nacionalidade, mas o patriotismo e a cidadania foram mais fortes que os milhões de dólares que lhe prometeram. Estava para mudar de nacionalidade, por acaso. Na altura estava nos Estados Unidos, foi em 1992, que a própria minha treinadora, a equipa que trabalhava comigo, não é? Acharam melhor. Eu também achei melhor. Fosse um bocadinho mais simples, não sei se estão a entender. Mudando de nacionalidade, porque aí ia ganhar mais dinheiro, como americano. O contrato que eu ia assinar com a Nike. Lourdes Mutola deixou claro que não gostaria de ser dirigente para apenas dar sequência ao que os outros desenvolveram, mas sim ter espaço para implementar as suas ideias. E agora o Mundial de Hóquei em Patins. E com vista a alcançar as meias finais do Mundial de Patinagem, a Seleção Nacional de Hóquei defronta esta quinta-feira Portugal em jogo dos quartos de final do Mundial, certame que decorre em Nanjing, na China. A Seleção Nacional parte motivada para o jogo com Portugal, até pelos bons resultados e excelentes exibições na primeira fase. Moçambique alcançou 2 vitórias e 1 derrota diante da Espanha, vice-campeã mundial. Esta quinta-feira, Moçambique irá procurar contrariar o favoritismo de Portugal, campeão europeu em título. O combinado nacional procura qualificar-se pela segunda vez na sua história para as meias finais do Mundial de Patinagem. No Mundial de 2013, em Angola, Moçambique e Portugal defrontaram-se nos quartos de final, com os portugueses a vencerem por 6-0. O adversário de Moçambique nos quartos de final teve uma caminhada sofrida na primeira, tendo perdido 2 jogos e vencido apenas 1, deixando desta forma uma pálida imagem. E hoje disputaram-se as partidas das meias finais da Taça de Moçambique. Em Maputo, o Ferroviário da capital e o Costa do Sol empataram sem abertura de contagem em partida da primeira mão das meias finais da segunda maior prova futebolística do país. 2 das melhores equipas do país estiveram em campo a discutir a primeira parte do acesso à final da Taça de Moçambique, no jogo que foi um autêntico festival de falhanços.
Ainda que tenham protagonizado uma bela partida, os avançados das duas equipas foram perdulários no capítulo da finalização. Nem de livre e muito menos em remates de fora da área, os dois conjuntos se livraram do nulo. Na segunda parte, o Ferroviário de Maputo ainda introduziu a bola na baliza de Girugo, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Chigiok, o que provocou algum descontentamento dos adeptos locomotivas. Nem mesmo as substituições efetuadas pelos dois técnicos tiveram efeito desejado. Aliás, Idrissou, do Costa do Sol, foi a cara dos falhanços quando entrou em campo, primeiro neste remate cruzado e quase, no final do jogo, a fazer estremecer a defensiva adversária. Quito também desperdiçou uma oportunidade de marcar antes de ser expulso por acumulação de cartões. Do lado contrário, Paulo e Luís não fizeram melhor, fazendo com que o nulo fosse o resultado justo no final dos 90 minutos. Seguramente não era o resultado que nós esperávamos a jogar em casa. Pretendíamos sair daqui com uma vitória, por forma que fôssemos a casa do adversário na segunda mão, com o resultado mais tranquilizador. Satisfeito com a atitude, com o comportamento dos atletas. Queríamos ganhar, não conseguimos, mas tudo vai ser decidido na segunda mão, na nossa casa mandamos nós. Fizemos de tudo para poder sair com uma vitória, mas não foi possível. E ainda temos segunda mão e vamos fazer de tudo para poder alcançar o objetivo, que é estar na final da taça. Temos o jogo da segunda mão, temos tempo para preparar e acredito que com as orientações do Ministério vamos conseguir passar essa eliminatória. Na outra partida desta primeira mão das meias finais da Taça de Moçambique, a União Desportiva de Songo venceu a ENH de Vilanculo por uma bola sem resposta. A cidade de Lixinga vai acolher amanhã as celebrações centrais do Dia da Vitória. Ao fim desta manhã, decorreu no local do evento os ensaios para a cerimónia que vai ser marcada pelo desfile dos antigos combatentes provenientes de todos os distritos de Niassa. Niassa, a província que em 1968 acolheu o primeiro Congresso da Frente de Libertação de Moçambique, realizado em território nacional, é uma das províncias que testemunhou grande parte das batalhas que conduziram às negociações que levaram à assinatura do Acordo de Lusaka, a 7 de setembro de 1974, determinantes para o alcance da independência nacional, é palco das celebrações centrais dos 43 anos desses acordos. E o papel desta província na luta pela liberdade foi determinante para que fosse escolhida para as cerimônias alusivas a 7 de setembro. Foi um conceito geral, através do Conselho Coordenador do Ministério dos Combatentes. Foi decidido que temos de dar prioridade às províncias que acolheram a luta de libertação nacional. Razão pela qual começamos pela província de Tetes, depois viemos para a província de Cabo Delgado, estamos aqui a província de Niassa e eventualmente agora há de ficar Sofala e Manica, depois vamos para Zambeze, assim somente de acordo com o círculo da governação que estiver em frente deste Ministério. Quase todo o dia desta quarta-feira foi reservado aos ensaios das atividades que vão marcar a festa do Dia da Vitória e dirigidas pessoalmente pelo Ministro dos Combatentes. Logo às primeiras horas, aqui estamos a começar com umas cerimônias centrais para aquilo que é o desfile dos combatentes, quer dos veteranos da luta de libertação nacional, quer também o combatente desmobilizado da soberania. E para além desse desfile, vai haver também atividades culturais, exibindo, glorificando o próprio dia 7 de setembro. Estas cerimônias serão dirigidas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que chega na manhã desta quinta-feira a Lixinga. E o antigo Ministro da Defesa, Tobias Daio, orientou hoje uma palestra alusiva ao Dia da Vitória. Integridade do Estado e unidade nacional são conquistas que os moçambicanos devem valorizar. Quem o disse foi Tobias Daio, combatente da luta de libertação nacional, que falava hoje numa palestra dirigida aos agentes da polícia. A palestra dada esta quarta-feira por Tobias Daio insere-se nas celebrações do Dia da Vitória, 7 de setembro, que se assinala esta quinta-feira. O combatente da luta de libertação nacional lembra que a independência do país é uma conquista que custou muito sacrifício e, por isso, deve ser estimada. A lição é de que devemos estar sempre inspirados por aquilo que foi, de fato, o grande desempenho dos nossos antepassados. Muitos deles estão sem vida e alguns deles ainda continuam a percorrer esta longa marcha. Tobias Daio diz também que as novas gerações devem preservar a integridade do Estado
e a unidade entre os moçambicanos. Esses valores todos devem ser, de fato, devidamente salvaguardados. Sobretudo, a independência nacional, a integridade territorial de Moçambique e a unidade nacional que permitiu que, de forma fragmentada e fracionada, fosse feita a luta de libertação, estivéssemos unidos, trabalhar unidos e vencermos unidos. Portanto, esta é uma grande lição e é um valor que deve ser salvaguardado no nosso país e entre nós. Na ocasião, os participantes colocaram questões sobre a vida de Tobias Dai na era colonial, sobretudo a sua integração às forças da Frente de Libertação de Moçambique. Os participantes da palestra sugerem que o contacto entre os combatentes de luta de libertação e as novas gerações, através de palestras, sejam permanentes. Mached, no extremo norte da província do Niassa, uma das primeiras zonas libertadas do país, acolheu o segundo congresso da Frelimo. Encontramos já em Lixinga José Manuel Nhamitambo, um antigo combatente, que teve a missão de garantir a segurança dos delegados. José Manuel Nhamitambo reside nos arredores da cidade de Lixinga. Em setembro de 1968, juntamente com outros jovens militares, foi escolhido no Centro de Preparação Político-Militar de Naxingueia para ir garantir a segurança dos delegados ao segundo Congresso da Frelimo, o primeiro que viria a ter lugar em território nacional em plena guerra contra o colonialismo. O antigo combatente lembra que foram submetidos antes a uma preparação política para que não falhassem na missão que lhes foi incumbida. O campo é que nos sensibilizou. E nós fomos no Congresso sensibilizados, conhecia o que defender, o que defende. O que vos disseram no campo quando iam lá para o Congresso? Vão para o Congresso para manter, porque o inimigo sabia que este Congresso vai se realizar em Cabo Delgado. Mas já Frelimo soube qual é a situação que levava para lá. Então, virou o disco até realizar aqui em Niassa. No dia que acabou a conferência, este congresso, apareceram os aviões, bombardeamento forte. Lembra ainda que o Congresso decorreu num clima de tensão ao nível interno do movimento, pois havia grupos que contestavam a direção da Frelimo, liderada por Eduardo Mondlane. A maior parte das pessoas não pensava que Eduardo Chivambo Mondlane ia continuar como presidente deste movimento, mas ganhou e nós ficamos muito satisfeitos. Recorde-se que 5 meses após o segundo congresso e a sua reeleição para a presidência da Frelimo, Eduardo Mondlane foi morto num atentado à bomba. Mais uma breve pausa no Jornal da Noite e agora sim, para olharmos para o estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos pela cidade de Maputo. Poderá ter máximas que irão atingir os 34 graus Celsius, mínima de 15. Para Xai-Xai, a previsão de 33 de máxima, 17 de mínima, 29 de máxima para Inhambane, 16 de mínima. Para a cidade de Beira, uma máxima esperada de 29 graus Celsius, mínima de 18, 31 de máxima para Quilimane, 19 de mínima. Para Chimoio, uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 13 graus, 7. Espera-se uma máxima de 35 graus, mínima de 19. Mais a norte do país, Nampula com a previsão de 31 de máxima, 19 de mínima. Pemba poderá ter máximas de 29 graus Celsius, mínima de 20. E Lixinga, uma máxima de 25 graus Celsius, mínima de 11 graus. Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento.
Dia 24. A inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento econômico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Um país sem ídolos é um país sem referências. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. O país tem um déficit. A secretária permanente. Boa noite, bem-vindos ao... O que é isto são? Ainda está A reclamarem que... Olhar para o sol é um gesto simples. O objetivo de raptado pela polícia. Local. Esta é uma das vias. Quais são os grandes... STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Um país sem história é um país sem futuro. Pois seguimos com as notícias agora para olharmos para as notícias do estrangeiro. Mais de 12 milhões de pessoas na Etiópia e Somália
passam fome devido ao agravamento da seca. A escassez de chuva, registrada nos dois países há mais de 3 anos, causou morte também do gado, que serviam como base do sustento a várias famílias. São 9,5 milhões de pessoas na Etiópia e mais de 3,3 milhões de pessoas na Somália que diariamente passam fome devido ao recrudescimento da seca, que já matou gado, que era a base da alimentação das famílias. O alerta é lançado por 3 agências de alimentação das Nações Unidas. Em visita de 4 dias à Etiópia, o presidente do Fundo Internacional do Desenvolvimento da Agricultura, Gilbert Hombo, juntamente com o diretor-geral da FAO e o diretor executivo do Programa da Alimentação Mundial, verificou em várias zonas rurais uma redução do pasto de gado causada pela escassez de chuva. Para ultrapassar a seca que tem causado malnutrição a milhares de pessoas naqueles 2 países, o presidente do Fundo Internacional do Desenvolvimento da Agricultura propõe um trabalho conjunto das 3 organizações de alimentação na elaboração de projetos de longo prazo, como construção de sistemas de irrigação e instituições de financiamento rural. Os 3 oficiais das Nações Unidas realizaram encontros com altos magistrados da Etiópia e Somália, bem como com os líderes locais, para buscar mais soluções do problema. A Procuradoria-Geral da República Brasileira avançou na tarde desta terça-feira com uma acusação contra Dilma Rousseff e Lula da Silva. Desta vez, os ex-presidentes são acusados de participar em organização criminosa e desvio de fundos da Petrobras. Isto no âmbito do caso Lava Jato. O procurador-geral, Rodrigo Janot, avançou que desde meados de 2002 até 12 de maio de 2016, os denunciados integraram e estruturaram uma organização criminosa com atuação durante o período em que Lula da Silva e Dilma Rousseff, sucessivamente, titularizaram a presidência da República para a prática de delitos, em especial contra a administração pública em geral, segundo a acusação do procurador Rodrigo Janot, citado pela imprensa brasileira. A Procuradoria-Geral da República Brasileira acusou ainda os ex-ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guida Mantega, a presidente do Partido Trabalhista, a senadora Gleisi Hoffmann e o marido, o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e os ex-tesoureiros do PT, João Vacari e Edinho Silva. Assim, os acusados aguardam pela notificação. A Coreia do Norte garante que vai avançar com o seu programa nuclear, mesmo que a comunidade internacional imponha mais sanções. Pyongyang acusa os Estados Unidos da América de serem o principal culpado pela escalada da tensão e ameaça nuclear. O Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano anunciou que vai continuar com o seu programa nuclear, mesmo que seja sancionado pela comunidade internacional. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se de emergência a pedido dos Estados Unidos para adotar uma nova e mais forte resolução contra a Coreia do Norte. Numa nota oficial, a Coreia do Norte afirmou que não se deixa intimidar pelos Estados Unidos e pelas sanções impostas. O embargo de petróleo é uma das novas medidas propostas pelos membros do Conselho, que já impôs ao país sanções destinadas a limitar a entrada de fundos potencialmente destinados ao desenvolvimento de armamento. Neste sentido, Pyongyang insistiu na inutilidade de novas sanções e afirmou que o país asiático responderá às sanções e à pressão dos Estados Unidos com um contra-ataque. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos, marcando desde logo novo encontro amanhã, pontualmente às 19h55. As notícias, já sabe que estão em permanências no canal STV Notícias. Daqui a mais alguns instantes com Ana Maria Albino. Boa noite e até amanhã. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura.
Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Desde a reativação do minibasket, sempre acreditamos que o programa deveria ter abrangência nacional. Paulatinamente, temos alcançado esse objetivo. Através dos valores do jogo do minibasket, respeito, caráter, amizade, trabalho em grupo, atitude positiva, liderança, integridade, hábitos saudáveis, queremos participar ativamente da construção de um cidadão de bem. Em Niassa, viemos reforçar o exemplar trabalho que o Projeto Carnívoros tem realizado com a comunidade de Mbamba, a importância que as crianças têm para a preservação deste santuário ambiental e os benefícios futuros que daí poderão tirar. O minibasket é mais uma ferramenta para as crianças da aldeia de Mbamba continuarem a superar as suas expectativas pessoais e terem mais referências para os seus sonhos. So our project is the Niassa Carnival project, and we've been here since 2003, and we work on lions, leopards, wild dogs and spotted hyena. And we believe that those large carnivores are indicators of the environment. So Niassa National Reserve is one of the most spectacular wilderness areas left in Africa and the most precious place left in Mozambique for these wild animals. And if we can save the large carnivores, then we can save the place. And the reason why I was so interested in the partnership with Saranga is because I believe the youth are the answer for conservation. Underpinning of education, sports and conservation. And we have to get the young people who live inside Niassa Reserve to care about their environment and themselves and to be able to make these decisions about their future. And I think that sport and conservation are a perfect way to be able to do that. Sport is the hook that you can bring children in and bring them together and get them to start working together and get them passionate and caring about what's happening around them. And then you can talk to them about other issues, whether those issues are health or education or conservation.